Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar. Estava agora há pouco ali na capela, junto com as intercessoras. Rezamos juntos. Quem aqui é intercessor, levante a mão. Do seu grupo lá de oração, levante a mão, que eu possa te enxergar aqui de cima. Louvado seja Deus, que bom. Você tem um papel muito importante. Você não sabe o quanto que você contribui com... Pode baixar a mão agora. Você não sabe o quanto que você contribui com a igreja, conosco também, com o nosso sacerdote, pregadores, músicos, nos encontros que acontecem. Você tem um papel importantíssimo. É lógico que muitas vezes você não aparece, como as senhoras que estão aqui na Capela Santa Rita intercedendo por este encontro. E eu falava para elas que lá em Curitiba também tem um grupo de pessoas que intercedem pelos nossos encontros, intercede pelas nossas missas de cura e libertação, que nós temos lá uma vez por mês, a última terça do mês, nosso cerco de Jericó. E aqui está tendo ali um grupo de senhoras que estão intercedendo por este encontro. Então eu quero agradecer mesmo, agradecer você que é intercessor no grupo de oração, aí na sua paróquia, as senhoras do apostolado de oração que tem um papel importante também, rezam por nós, pelas vocações, pela igreja. Nós precisamos de pessoas que rezam, de intercessores. É muito importante, muitas vezes, lógico, vem o abatimento, às vezes o desânimo, mas não desanime, porque você um dia receberá a sua recompensa, como eu disse ontem na missa, a sua medalha estará preparada lá com muitas pessoas incluídas nesta medalha. Amém? Nós vamos falar nesta pregação sobre, o tema é a vitória sobre o mal pela oração e sacramentos. A vitória sobre o mal pela oração e sacramentos. Vamos pegar algumas passagens da Sagrada Escritura. Primeiro, Salmo 42, versículo 2, 3. Salmo 42, versículo 2, 3. Que diz assim: como a corça deseja as águas correntes, assim, o Salmo 42 é da tradução da CNBB, da Ave Maria é o 41. Porque muda um número, né? Ave Maria 41, CNBB 42. Como a corça deseja as águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vou repetir. Como a corça deseja as águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Depois, gostaria que você buscasse 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 10. 1 Crônicas, versículo 4, capítulo 4, melhor dizendo, versículo 10. Até você encontrar, eu lembrei aqui que eu preciso fazer a partir de um pedido aqui do sacerdote. Aqui na Canção Nova nós tem eu que sou o padre João Marcos, e nós temos mais 2 padres Marcos, e um outro padre João. E tem um padre Marcos aqui muito parecido comigo. O padre Marcos está lá no confessionário agora, atendendo confissão. E ele está sempre no terço mariano à noite. Ele, padre João, por amor de Deus, fala que o senhor é o padre João Marcos e não é o padre Marcos da Canção Nova. Porque ele não aguenta mais dizer que ele não é eu. Ele já está dizendo, logo eu vou começar a assinar os seus livros, vou começar a mentir. E aí ele fala que esses dias ele falou para a senhora que ele era meu irmão gêmeo. E aí a senhora acabou aceitando. Ontem ele celebrou a missa lá às 4 da tarde, lá no santuário. E eu estava celebrando aqui. E a senhora chegou lá, olha, o senhor ontem fez uma pregação ontem de manhã. Não era eu. Então ele disse, pelo amor de Deus, eu não aguento mais dizer que eu não sou você. Então aqui tem o padre Marcos Valadares, que é de Minas Gerais. E eu sou o padre João Marcos, primeira vez que estou fazendo isso. E gente, é um pouco parecido, né?
Só que ele disse, eu não aguento mais ficar dizendo que eu não sou você, que eu não sou o Senhor. Só para esclarecer, nós somos parecidos, não somos irmãos gêmeos, somos irmãos de comunidade. Ele foi meu formador, hein, lá em Lavrinhas, na época que o Rubens e a Tânia foram nossos formadores, lá em Lavrinhas, nossos mestres. Esse padre, Padre Marcos, era o nosso padre lá, era o nosso padre, que era o pároco lá de Lavrinhas, e o padre que atendia a gente lá é o padre da Canção Nova. Me dou muito bem com ele, dei um carinho muito especial para o Padre Marcos, mas eu não sou ele e ele não é eu. Só para esclarecer esse detalhe que acho que é importante, foi um pedido dele também, né? Então, acharam aí 1 Crônicas, capítulo 4, vamos pegar a partir do versículo 9, amém? Crônicas 4, versículo 9. Jabes tornou-se mais importante que seus irmãos. Sua mãe lhe dera o nome de Jabes, explicando, dei à luz com muitas dores. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomaras que me dê a bênção, que aumentes meu território, que tua proteção me acompanhe, que afastes de mim o mal, de maneira que não tenha de sofrer. E Deus atendeu-lhe o pedido. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomaras que me des a bênção, que aumentes meu território, que tua proteção me acompanhe, que afastes de mim o mal, de maneira que não tenha de sofrer. E Deus atendeu-lhe o pedido. Uma outra passagem também, para nos ajudar, que nós vamos falar a vitória sobre o mal pela oração e sacramentos. Uma outra passagem também, tem muitas passagens na Sagrada Escritura, que nos ajudam sobre a questão da oração. Mas uma outra passagem, já que nós estamos falando, esse acampamento é em honra a São Miguel, nós vamos pegar Daniel, capítulo 10. Vamos lá? Encontrar Daniel? Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 21. Daniel 10, 12 a 20. Quem trouxe a palavra de Deus, levante ela assim, para o câmera filmar aí. Isso, olha que bonito. Quem não trouxe, acompanhe com o irmão convertido do lado. Só foi boa, né? Acompanhe com o irmão do lado, quem não trouxe. Ou se você acompanha, tem ela no celular ou no iPad. Hoje muitas coisas nós usamos o celular ou o iPad para muitas coisas. Isso é bom, desde que use para coisas boas. Se a sua Bíblia está aí também no iPad, no celular, não tem problema também. Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 12. Ele me disse, deixa de medo, Daniel, pois desde o primeiro dia, quando começastes a meditar e a te humilhar diante de Deus, tuas palavras foram ouvidas, e é por causa delas que eu vim. Há 21 dias que o chefe do reino da Pérsia combate comigo, mas Miguel, um dos primeiros chefes, veio me ajudar, pois eu o deixei lá, enfrentando o rei da Pérsia, e vim explicar-te o que vai acontecer ao teu povo nos últimos dias, pois ainda existe uma visão para estes dias. Enquanto ele falava essas coisas comigo, voltei o rosto para o chão e fiquei mudo. Alguém com a aparência de um ser humano tocou-me os lábios e eu pude abrir a boca. Falei então àquele que estava à minha frente, Senhor, com essa visão eu perdi a cor, minhas forças desapareceram. Como poderia o servo do meu Senhor falar, se minhas forças sumiram e até perdi o fôlego? A tal figura humana tocou-me novamente e recobrei as forças. Ele me disse, nada de medo, homem querido, calma, coragem, coragem. Bastou ele falar e eu me senti mais forte e disse,
Fala-me, Senhor, que me devolvestes as forças. E ele então disse: muito bem, sabes porque te vim procurar? Agora devo combater contra o chefe do reino da Pérsia. E logo que eu partir para a guerra, o chefe dos gregos há de chegar. Mas vou anunciar-te o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na guerra contra eles, a não ser Miguel, vosso chefe. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos vivendo este acampamento em honra a São Miguel Arcanjo, acampamento de oração, declarando quem como Deus, ninguém como Deus. Mas para que esta verdade se concretize na nossa vida, nós precisamos, como católicos que somos, como pessoas de Deus, nós precisamos de vida de oração. E vida de oração não pode ser somente uma palavra, somente algo que você vem aqui a Canção Nova, ou você que está nos acompanhando, algo superficial. Porque no mundo de hoje, ou nós rezamos para permanecer firme na graça de Deus, e nós, quero falar todos nós, você que nos acompanha, você que está aqui, todos nós, ou nós mantemos uma intimidade com Deus, que é tirar um tempo mesmo para a vida de oração. Eu não tenho tempo, tem tempo sim, se você priorizar o seu tempo. Ou nós tiramos um tempo para a vida de oração, ou nós arrefecemos. Aqui na Canção Nova tem uma frase que nós falamos: quem não adorar não vai aguentar. Quem não rezar não vai aguentar. Quem não buscar a Deus não vai aguentar. Padre Serginho falava na missa, na abertura, na sexta-feira, quando nós rezamos na Quaresma de São Miguel, dos títulos de São Miguel Arcanjo é São Miguel Arcanjo, perfeito adorador do Verbo divino. Os anjos nos ajudam a adorar a Deus. Muitas vezes nós nos sentimos fracos na nossa vida espiritual. Muitas vezes nós vamos entrar neste combate espiritual e aí vai aparecer às vezes a doença, para que você não reze mais, para que você esfrie na vida de oração. Sexta-feira eu estava no Amor Vencerá, conversava com a Tânia, né, Tânia? Esse negão aqui que está aqui, viu, gente? Vem aqui, Rubens. Olha o tamanho da criança, gente. Sexta-feira estava bom de saúde, né, Rubens? Conta um pouquinho, como é que você estava? Eu estava acamado, com uma febre muito alta. Estava com dor no corpo. Tinha que fazer 1000 coisas, tinha que estar no Amor Vencerá, inclusive para cantar e rezar. Olha a voz como é que está, ainda estou ruim. Mas aí o padre teve com a Tânia nos bastidores, disse: Tânia, fala para o Rubão, que ele está no final de semana conosco no acampamento, e ele precisa estar bem. Fala para ele ir na Santa Casa, tomar uma injeção, que ele vai começar a reagir. Você vê, minha voz ainda está muito falha, mas eu estou aqui porque tomei essa injeção, estou aqui pela graça de Deus, porque tem que rezar. Se a gente não rezar, a gente já está fadado ao mal. Se a gente reza, a gente enfrenta todo esse combate. Se a gente não rezar, ontem eu fiquei até às 11h30 rezando. Eu jantei, convivi com as crianças, fiquei com a Tânia, minha sogra, que está na minha casa cuidando das crianças.
Eu tenho 3 filhos, mas depois teve um momentinho que eu saí, porque lá em casa nós temos um lugarzinho onde a gente reza. E eu já fui procurando esse lugar para mim poder estar em comunhão com o Senhor. Então, mesmo enfermo, nós precisamos ser guerreiro. Mesmo enfermos, nós precisamos rezar. Porque se nós não rezarmos, nós estamos fadados ao fracasso. Amém. Obrigado. Vocês sabem que aqui na Canção Nova é tudo combinado, viu? Não é, Rubens? A gente não combina nada. Salete, ontem eu falava para ela, eu acompanhava de casa, estava lá no show, né? Quem estava no show ontem? Levante a mão. Foi uma maravilha, não foi? Uma benção. Estava lá, gente. Se perguntar para ela se ela teria forças humanas para estar aqui hoje, né, Salete? Para acordar cedo, para vir para cá, acordar cedo, para se arrumar, para estar bem, né? Porque a gente também tem que estar bem para vocês, para o povo de Deus que está em casa, bem espiritualmente, bem apresentável também, porque nós trabalhamos com televisão. Se nós, somente humanamente, nós não teríamos essa disposição, mas porque nós precisamos, irmãos, ir além de nós, além das nossas forças. Existe uma passagem que está no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 2, é a passagem que o Senhor me coloca agora no coração. Vamos pegar ela agora. Aqui na minha Bíblia já está marcado, porque como já está bem riscado por sinal, Apocalipse 2:2, que diz assim: a partir do 3 pode ser, Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço a tua conduta, o teu esforço, a tua constância, sei que tu não suportas os maus. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Descobriste que são mentirosos. És perseverante. Sofrestes por causa do meu nome e não desanimastes. Mas tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes. Converte-te e volta à tua prática inicial. Se pelo contrário não te converteres, virei e removerei o teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detesta a prática dos nicolaítas, ao qual também eu detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eu conheço a tua conduta, diz o Senhor. Eu sei que você tem se esforçado. Eu sei que você tem lutado. Eu sei que você até mesmo é um cristão que procura ser fiel, que procura ir à igreja pelo menos aos domingos. Creio eu, que não sei se você sabe, não ir à missa aos domingos é um pecado grave. A não ser que por algum motivo que, se você está cuidando de alguém doente, não tem como deixar essa pessoa, aí sim, não é pecado. Mas se você dá uma desculpa, às vezes, eu quero descansar até mais tarde, não vou à missa, ou chegou visita, convida a visita a ir à missa. Se a visita não é católica, deixa a visita na casa e vai à missa. Fica aqui, meu irmão, minha irmã, eu vou à missa porque eu tenho compromisso com Deus e eu preciso viver o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois eu volto e a gente vai continuar a nossa conversa. Senão nós não vivemos os mandamentos da lei de Deus. Creio que você vive o seu catolicismo, como pede a igreja. Mas o que está dizendo aqui a palavra? Eu sei que você é perseverante. Eu sei que você detesta as pessoas que vivem vida errada. Eu sei que você não suporta aqueles que sofrestes por causa do meu nome. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são. És perseverante, mas eu tenho contra ti
que você abandonou. E tem uma tradução de uma outra Bíblia que diz assim: eu tenho contra ti que você abandonou o primitivo fervor. Você não reza mais como antes. Você parou de rezar o texto, por quê? Não reza mais em família, por quê? Agora cada um tem uma televisão no quarto, na sala, no espaço de lazer. E cada um assiste o que quer, mas não se reza mais o texto em família. Por isso que a sua família está do jeito que está. Porque estão colocando as coisas do mundo dentro de casa e não estão colocando Deus. Padre, mas o meu esposo não quer rezar, meus filhos não querem. Primeiro, se o seu filho é de menor de idade, quem manda na sua casa é você. Enquanto ele está debaixo do seu teto, quem manda dos seus filhos é você, que é pai e mãe. Você precisa botar ordem da sua casa. Ah, meu filho não vai mais para a missa porque agora ele se manda com 10 anos de idade, com 12 anos de idade. Arrasta ele sim, pega para o braço e leva. Era assim que nossos pais faziam com a gente, não é verdade? E graças àquele modo nossos pais nos trataram, é que nós estamos na igreja hoje. Tem que ir para a missa, tem que rezar o texto. Às vezes era meio ali, né, dormindo, rezava o texto de joelho, no frio lá do Paraná, em volta do fogão a lenha. Criança não quer muitas vezes, jovem quer rezar texto, não, vai rezar sim, porque você precisa rezar. Hoje em dia os pais são muito moles, dão um monte de coisa para os filhos, dão presente, dão dinheiro, dão isso, dão aquilo, esquece de dar Deus. Depois vai para as drogas, vai para a vida errada. Padre, não sei o que aconteceu, dei de tudo para o meu filho. Esse foi o erro, deu de tudo, esqueceu de dar educação, de dar limite. Tenho contra ti que abandonou o primitivo fervor, o fervor do amor a Deus, o amor à palavra de Deus, irmãos. Essa palavra de Deus, que muitas vezes nós ficamos aqui, falava esses dias em uma homilia lá em Curitiba, nós ficamos aqui, os padres, diáconos, bispos, no mês de setembro, é o mês de retomar a leitura da palavra. Tem que ler a palavra, temos que retomar a leitura da palavra, mas quem de nós lê a Sagrada Escritura todos os dias? Se você lesse a Sagrada Escritura todos os dias, graças a Deus você pode agora ir em qualquer lugar, ali na loja Canção Nova ou nas lojas católicas, e comprar a Bíblia Sagrada, levar para a sua casa e ler. Antigamente você não podia fazer isso. Tem países que você não tem acesso à Bíblia Sagrada. E você pode ler a Sagrada Escritura, você tem contato com Deus Palavra, porque quando você vai à missa, você não vai somente não que somente seria para desfazer, mas você vai à Santa Missa para comungar do Deus Palavra e do Deus Eucaristia. A Santa Missa que você participa, e creio que você vai à Santa Missa, porque se você quer combater o mal, você precisa ter experiência com Jesus Eucarístico. A nossa vida de oração começa com uma boa participação na Santa Missa. Existem carismáticos por aí que esperam a missa terminar para começar o grupo de oração. Não sei se vocês sabem. Ficam por lá de fora porque não gostam do padre, que acham o padre chato, a missa chata. Aí eles acham os melhores, eles se acham os donos da verdade, os donos da igreja, que agora, gente, pelo amor de Deus, se é uma das coisas que São Miguel Arcanjo nos ajuda, é ter humildade. É os humildes que entram no céu. O soberbo orgulhoso foi quem? O chifrudo, o chifronildo. E por causa da sua soberba foi que ele se rebelou contra Deus. Nós não somos mais do que os outros, não. Não é porque você é da carismática que você é melhor do que o outro. Nós somos piores, por isso que Deus nos trouxe às vezes para um grupo de oração.
Por isso que Deus às vezes nos traz para um encontro como esse, que a gente é pior do que os outros. A gente é ruim. Não é verdade? Olhe para a sua vida. Você não vale nada, nem eu. Tira Deus da nossa vida. Tira Deus da sua vida. Por isso que a gente tem que rezar mais. Por isso que e aí ajuda a gente a não julgar os outros. Ajuda a gente a não apontar o dedo para os outros. Pelo amor de Deus. Se o padre da sua paróquia tem limitações e defeitos, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Olhe para os seus pecados primeiramente. Olhe para a sua vida. Você é perfeito? Você não comete pecado? Você não pisa na bola também? É fácil apontar o erro dos outros. Não estou defendendo a minha classe, não. Eu estou falando que você deixar de participar, estou falando você, gente, mas eu estou falando para o povo, Brasil, para o mundo todo. Então, se você não está nessa área, então, estou falando porque eu ouço as pessoas, os irmãos, que esperam por lá de fora terminar a missa para entrar no grupo de oração, não entenderam nada de espiritualidade. A Eucaristia é a melhor e maior oração que nós podemos fazer e participar. Porque nós comungamos ali da palavra de Deus. A missa pode ser de 25 minutos, gente. Muitas vezes eu celebro lá em Curitiba, a missa das 5 horas, que nós temos lá, 25 minutos com homilia e com tudo. Meia hora. Dá para fazer se não tiver música. Pode ser com 25 minutos, pode ser de 2 horas. É a mesma Santa Missa. Houve consagração? Houve consagração do corpo e do sangue de Jesus? Você comungou da palavra de Deus? Foi proclamada a palavra de Deus? Então você comungou da palavra, comungou da Eucaristia. Ótimo. O sacerdote fez homilia durante a semana? Não fez homilia? Não é obrigado a fazer homilia durante a semana. Se você ouviu bem a palavra, a proclamação da palavra já fez uma obra nova em nós. A proclamação da palavra de Deus, Deus se comunica a nós por meio da palavra. Olha que maravilha. Quando o sacerdote proclama a palavra, ele já, ali na proclamação, é o Cristo que se comunica a nós. Então você participa bem. Missa de meia hora, missa de 1 hora, missa de 1h30, não importa. E você sai dali com uma certeza, fui alimentado pela palavra, fui alimentado pela Eucaristia. Eu estou fortalecido para meu combate espiritual. Um outro ponto para nós vencermos nosso combate espiritual é a confissão. Quanto tempo faz que você não confessa? Não responda. Seu sem vergonha é sua sem vergonha. Ai, padre, eu não confesso com o meu padre da paróquia porque eu sou amigo dele. Então você não entendeu nada de sacramento. Então você não entendeu nada. Então se fosse assim, os irmãos da Canção Nova não vinham conversar comigo. Então você não entendeu nada que o sacerdote age em persona Christi. E todo sacerdote, mesmo que o sacerdote esteja em pecado, mesmo que ele esteja em pecado grave, o problema vai ser do padre depois, ele que vai responder a Deus. Mas naquele momento que você fez uma boa confissão, e um detalhe importante da confissão, viu? Se você tem 10 pecados e chega lá e confessa 9, esse aqui eu não vou falar, né? Porque esse aqui, o sem vergonha ou a sem vergonha, não tem vergonha de cometer o pecado, mas tem vergonha de confessar, né? Irmão, uma vez que você fez uma boa confissão, esses dias atendi um senhor, 20 e tantos anos sem confessar. Olha que beleza. Que beleza não deve ter ficado tanto tempo, né? Devia ter vindo antes. Mas sabe por que ele veio confessar? Porque ia fazer uma cirurgia. Estava com medo de morrer.
Veio confessar, receber a unção dos enfermos, né? Vamos garantir que vai, que a coisa, né? Mas fez uma boa confissão, fez a cirurgia, está bem, não morreu, está bem. Mas ali foi uma confissão verdadeira. Mesmo tempo que ele falava, ele confessava, ele chorava, porque criou-se um medo também. Ele, um senhor, mas senhor que eu digo assim por ser casado, mas novo ainda, quando ele fez ali o seu crisma, na época, antigamente, né, se tinha muito medo dos sacerdotes, os sacerdotes eram mais, acho que um pouco mais rudes. Eu lembro da minha época também, minha mãe pegava assim, vai confessar, botava lá na fila, chegava lá assim, olha, desobedeci meu pai, minha mãe, briguei com meus irmãos, e era 2, 3 pecadinhos, o padre dava absolvição e a gente saía correndo, né? Igual com as confissões de criança, sempre assim, né? Entender que na confissão nós somos lavados pela misericórdia de Deus. Nós não somos perfeitos. Você não é perfeito. Não é o fato de você estar na igreja, de você rezar, que você vai acertar sempre. Tenha humildade para reconhecer que você não acerta sempre, criatura de Deus. Quantas pessoas desistiram da caminhada, desistiram do grupo de oração, desistiram de buscar a Deus, desistiram de tudo porque estavam caminhando, encontrar a Deus. Eram pessoas fervorosas, como diz a palavra, e rezavam todo dia, rezavam o rosário, e liam a palavra, e iam a missa todo dia, mas aí tropeçaram, caíram. E algumas caíram em pecados graves. Não deveria cair? Não deveria, porque Deus, a igreja nos chama a viver uma vida de santidade, de radicalidade. O que é radicalidade? É raiz, é firmeza, é de olhar para frente. Hebreus 12, 2, olhos fixos em Jesus. Eu não parar nas imitações dos irmãos, das pessoas, não. Eu tenho uma meta, é ser santo, como o Padre Jonas nos pede, é seguir em frente, é lutar contra o mal. Mas às vezes você tropeça, eu tropeço, e aí existe a confissão. Tenha medo do padre, não tenha medo do sacerdote. Vá ao encontro do sacerdote como aquele filho pródigo, mesmo que seja o padre da sua paróquia. Gente, nós fazemos 4 anos de teologia, depois alguns fazem especialização, e na teologia nós não ficamos só lá lendo a palavra de Deus, não, gente. A gente estuda entre tantas coisas, não sei se vocês sabem, só para vocês entenderem que nós não somos bobinhos não, viu? Entre tantas coisas que nós estudamos moral da igreja, antropologia, psicologia, estudamos as 62 formas que a pessoa humana, eu creio que você não, que a pessoa humana sente prazer sexual. 62 formas. Nada nos assusta na confissão, querido. Tem gente que só sente prazer sexual com cadáver, com animal e tantas outras coisas. Isso para dizer, isso tudo nós estudamos. Eu não vou falar o meu pecado para o padre, porque o padre, imagina, gente, nós somos preparados para acolher a miséria do povo. Nós somos em persona Christi ali para acolher o povo de Deus que vem ao nosso encontro, senão, para que existir sacerdote? E na hora que você fala para o padre, você está falando para Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele a quem perdoar os pecados serão perdoados, aquele a quem retiverem serão retidos. O católico verdadeiro confessa seus pecados. Mas confessa por quê? Porque ele quer ser limpo, e a hora que o sacerdote diz, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa é liberta, não tem mais pecado. Se você fez uma boa confissão, e você confessou todos os seus pecados, não tem mais pecado, é vida nova. A pessoa renasce novamente para uma vida nova em Deus, e ganha forças espirituais para continuar lutando. Olha que beleza. Agora, sabe por que você sofre na sua vida de oração?
A serpente só dá o bote quando ela é incomodada. Se você passar perto dela, se você pisar nela, aí ela vai dar o bote. Não é verdade? O diabo só vai ser incomodado se você rezar, se procurar ser santo. Você acha que ele está incomodado e aqueles que estão no mundo? Não está. Por isso que você precisa manter uma vida sacramental para combater o mal. Vida sacramental é Santa Missa, é confissão. Não deixar, não adiar sua confissão. Pisou na bola, procura sacerdote. Ah, mas isso aqui, tem padre que vai dizer que às vezes não é nem pecado, viu gente? Eu atendo os jovens muitas vezes, e os jovens falam, padre, fui confessar este pecado. Um exemplo, pecado da masturbação. Não só dos jovens, né? Veiarada por aí, está vendo tudo sem vergonha também, né? Um monte de velho sem vergonha. Caiu, confessa, toma vergonha na cara. Vai lá para o padre, ah, mas... Não, gente, catecismo da Igreja Católica, Código de Direito Canônico. Pecado sim. Pecado contra si mesmo. É pecado, confessa. Caiu, confessa. Estou dando um exemplo só. E se você for no padre, o padre falar assim, olha, mas não é bem assim, não é pecado. Padre, me dá absolvição, por favor. Só fala para ele isso assim. Padre, me dá absolvição, me dá o perdão dos pecados, para que eu possa ser renovado, ser purificado, ser transformado. Irmãos, a nossa vida, como eu disse, é um combate espiritual. E esses textos que nós lemos aqui, nos ajudam, e creio que você anotou aí, nos ajudam a retomar a nossa vida. Vamos voltar só lá em Daniel, aquela passagem de Daniel, que está, Daniel 10, não sei se desmarcou aqui na minha Bíblia, vamos lá. Daniel 10, e que diz assim a cada um de nós, nada de medo, homem querido, calma, coragem, coragem. Bastou ele falar e eu me senti mais forte e disse, fala-me, Senhor, que me devolvestes as forças. Diante do que você tem vivido, o Senhor está falando a mim e a você. Nada de medo, homem de Deus, mulher de Deus. Nada de medo, homem de Deus. Coragem. Retome a sua vida. Retome a sua vida de oração. Se você tinha parado de rezar, é fácil, retoma. Parou de rezar o terço, retoma hoje. Porque nós precisamos ter atitude. E a sua atitude é, parou de ler a Sagrada Escritura, então você vai retomar a Sagrada Escritura, ler a Sagrada Escritura a partir de hoje. Comece lendo os Salmos, os Evangelhos. Volte a participar mais atento da Santa Missa. Não seja aquela pessoa que chega nas leituras e vai, quando o padre diz, ide em paz, o Senhor vos alcance, porque ela já está lá na rua. Não é o Senhor vos acompanhe, o Senhor vos alcance, né? Não, eu participo bem da missa, porque eu tenho consciência de que eu sou um católico, eu quero experimentar do poder da Santa Missa, me alimentar do sacramento da Santa Missa. Eu escrevi 2 livros, como eu disse para vocês ontem, e encerro falando desses livros, para que nós possamos rezar aqui rápido. Este livro Recomeça, Deus acredita em você. Aqui eu falo do sacramento da confissão e falo do sacramento do batismo também. Mas principalmente neste contexto de retomar e reescrever uma nova história. Aqui eu cito Davi, pecador arrependida, Pedro. Gente, Davi tinha um monte de mulher e várias concubinas. E o que Davi cometeu? Pecado do adultério sem vergonha. Mas qual foi a grandeza de Davi? Reconhecer o seu erro. Reconhecer a sua limitação. Pedro, pecadora, já estão ali com ele na mão, né? Você pode adquirir aqui na loja Canção Nova, não é somente uma propaganda. Este livro tem ajudado muitas pessoas, porque nós já ouvimos muito falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Mas muitas pessoas ainda não experimentaram a misericórdia de Deus. Muitas pessoas se culpam ainda com os erros do passado.
E o diabo, no nosso combate espiritual, o diabo, ele é terrível em jogar na cara os seus erros. Mas se você já confessou e está com desejo de vida nova, de retomada, irmão, levante a cabeça. A confissão é a carta de absolvição para esfregar na cara do encardido. Eu não tenho mais esse pecado, ele já foi perdoado por Deus. Agora eu sou um homem novo, chamado a reescrever uma nova história. Isso que eu escrevi então este livro, e este outro livro, O Poder da Oração Sincera, foi a partir dessa passagem de Jabes que nós lemos, a oração de Jabes. Por que eu escrevi esse livro? Primeiro que eu fiz uma experiência com a palavra de Deus no ano passado, com esse versículo bíblico. É o poder da oração sincera, conheça a força transformadora da fé, a exemplo de Jabes. Eu fiz uma experiência forte com esse versículo bíblico, porque eu vivi uma experiência de um certo desânimo, início de depressão, final de 2017, final de 2017, 2018, e a palavra de Deus me levantou. Mas a palavra de Deus me levantou a partir dessa experiência. A história de Jabes, e está aqui, eu conto a história dele. A história de Jabes, irmãos, ele tinha tudo para ser um fracassado a partir do nome. Quase ninguém conhece a história dele, né? Porque o nome dele significa aquele que causa dor. Imagine uma mãe que coloca um nome desse no filho, né? Ele causou dor na mãe já na gestação. E a mãe fez assim, vou fazer questão de colocar esse nome para que ele lembre o que ele me causou. Olha que mãe maravilhosa, né? Jabes foi gerado na dor. E Jabes carregava esse trauma. Qual foi a atitude de Jabes? Eu não vou carregar um trauma que não me pertence. O que ele fez? Jabes invocou o Deus de Israel. Mas a grandeza do homem de Deus é que ele começa dizendo, ó Senhor, que me dês a bênção. Ele não começa pedindo para ser curado logo de imediato. Aí tem toda a oração de Jabes que está separada aqui, essa oração dele, eu separei. Ó Senhor, que me dê a bênção, que me livre do mal, que aumente o meu território. Eu fui separando para dizer, irmãos e irmãs, a nossa vida será transformada e mudada, primeiramente, ter consciência de que nós temos um Deus. Jabes, lógico, está no Antigo Testamento, tinha consciência que ele tinha um Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus Pai, o Deus Criador, mas nós temos o Deus que se revelou em nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que nós podemos comungar, o Deus Palavra, o Deus que vem ao nosso encontro para nos alimentar. Nós não temos somente um Deus, nós temos um Deus maior, um Deus forte, um Deus poderoso. E este Deus pode te alimentar no seu combate espiritual. Este Deus pode te fortalecer no seu combate espiritual. Não desanime diante das suas lutas. Não desanime diante das suas quedas. Não desanime diante do seu combate. É possível sim retomar a vida e recomeçar. Vamos ficar de pé, junto com o ministério, encerrarmos este momento. Eu vou dar a bênção, e aí depois nós cantamos, encerrando este momento. Levante seus braços, o Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, Senhor, nós queremos pedir, abençoa, Senhor, os teus filhos e filhas. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um que hoje volta à casa do Pai. A cada um que quer recomeçar, Senhor, na tua força, na tua graça, no teu poder. A cada um que vai procurar a confissão, Senhor, que vai participar da Santa Missa, Senhor, com mais atenção, que vai retomar a leitura da palavra, que vai rezar o Santo Terço, que vai entrar no combate espiritual com as armas espirituais, Senhor, com a oração, com a decisão do coração. Abençoa, Senhor, este filho, esta filha, Senhor, que hoje decide voltar, Senhor, ao teu encontro, ao teu abraço. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, este filho que tinha desistido já de tudo, que tinha, Senhor Jesus, desanimado, que estava desanimado. Abençoa, Senhor Jesus, aquele que tinha este filho que estava prostrado, Senhor. Reaviva esta alma, Senhor. Reaviva este coração com o poder da tua graça, com o poder da tua bênção, Senhor. Que desça sobre você, filho e filha de Deus, a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso,
o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Cantemos. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Eleve os seus braços e cante. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Derrama sobre nós a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Mais uma vez, derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós a paz que vem do céu, a paz que vem do céu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.